Gente, um crime bárbaro. Vamos lá, quero conversar com você que gosta de defender bandido. Você que diz que bandido eles são as vítimas da sociedade. Imaginem um trabalhador de aplicativo. Muitos trabalhadores de aplicativo fazem isso porque não têm outros empregos. Porque, você está vendo esses babacas ali, dando risada, festejando. Você sabe o que eles estão festejando? Eles estão festejando porque eles assaltaram o motorista de aplicativo e mataram o motorista. Sim, não estamos criando fato, eles estão comemorando o crime. O corpo do homem foi encontrado em uma caçamba, o carro da vítima foi queimado. O que dizer? O que dizer desse trio? Desses sacanas que depois têm entidades defendendo que eles têm que ter um tratamento humanizado. A vítima, além de trabalhador, casado há 1 ano e meio, construindo a casa, fazendo todo o esforço para viver e viver de forma honesta. O que você me diz disso? Acompanhe. Os homens que se divertem numa adega acabaram de cometer um crime covarde. Mesmo após o descarte do veículo e o incêndio do veículo, eles passam com latinha na mão, como se nada tivesse acontecido, na maior naturalidade. Paulo de Souza Pereira, de 30 anos, teve o corpo abandonado numa caçamba. O carro foi queimado para eliminar provas. Latrocínio ou execução? O Cidade Alerta tem acesso a imagens repugnantes dos homens apontados como os assassinos, agora considerados foragidos da justiça. Se nota que essas pessoas têm prazer mesmo na maldade, prazer na morte da vítima, o que dá a entender até que pode haver alguma questão pessoal nisso, porque a comemoração ela é fora do comum, ela passa da normalidade, da maldade que a gente já espera desses indivíduos, né? Queria falar para a mãe de cada um deles se elas estão dormindo, se elas estão comendo bem. A minha esposa não consegue dormir, toma remédio, só chora, está com depressão. E a gente está aqui nessa situação, né? Este é Douglas da Silva Bezerra. As imagens das câmeras de segurança mostram um homem conhecido no mundo do crime como Douglas Breck indo até o fundo da loja. E ao lado do comparsa, Alex Santos, o Coringa, sorri. Olha para as mãos para checar se ainda há vestígios de sangue. Para os pés para ver se ficaram sujos de barro. E parece imitar, com deboche, a reação da vítima ao implorar para não ser morta. Ele faz isso mais de uma vez. São imagens que chocam e que mostram a que ponto pode chegar a maldade humana, porque o indivíduo fica comemorando uma vibração que é incompatível com uma cena grotesca de um homicídio como a gente viu. Segundo a polícia, o terceiro envolvido no assassinato é Jonathan Balbino. Ele tenta passar o cartão da vítima no caixa. A compra é de bebidas e cigarro, para comemoração do que haviam acabado de fazer. A nossa revolta maior é por isso, porque foi muito cruel o que fizeram. Ele não merecia ter sido dessa forma. Que isso, gente, onde já se viu fazer o que fizeram? Eu posso falar para você com todas as palavras. Que nome que pode ser dado para esse tipo de pessoa que fazem essas coisas? Não tem nome, porque nem chamar de animal, porque nem animal faz isso. Um dos cartões que os bandidos tentam usar é da sogra da vítima. A sogra emprestava o cartão para ele, né? E acho que, eu não sei se ele não quis dar a senha para eles, ou ele ficou nervoso na hora e esqueceu, né? Nas imagens é possível ver que pouco tempo antes, o trio acessa uma área afastada, repleta de caçambas. O carro é da vítima. Paulo estava morto dentro do veículo. O corpo dele é abandonado em uma das caçambas. A gente não tem mais aquela noite de sono tranquila, de pensar no que ele sofreu, de pensar como foi, por que fizeram isso. É sempre muito por quê que fizeram dessa forma. Esses três, monstros,
porque para mim são monstros. Isso que fizeram foi crueldade, ruindade mesmo, de coração. Não tem coração pelo próximo, não tem amor por ninguém. Logo depois, o veículo é incendiado, na tentativa de apagar evidências como as digitais dos criminosos. Este é o momento em que o trio abandona a pé o local do incêndio. Eles novamente se demonstram despreocupados, com latas de cerveja nas mãos. Os laudos do IML ainda não foram concluídos, mas, de acordo com as impressões dos peritos, Paulo foi bastante torturado antes de morrer. No corpo havia diversos sinais de agressões e de perfurações por objeto pontiagudo. Uma marca que pode ser de um tiro fatal ainda é investigada. A causa da morte, provavelmente ferimentos por instrumento contuso. Vamos verificar a questão do disparo de arma de fogo, se houve disparo de arma de fogo, quantos disparos e qual calibre, esses detalhes a gente não tem ainda, só vamos ter com a resposta do laudo do IML. Paulo estava em casa quando recebeu o chamado para uma corrida arriscada. Apesar de não ser no horário em que costumava trabalhar, aceitou. Olha essa corrida que eu peguei, R$110 para levar aqui em Caieiras, depois de Perus. Só que é meio ruim lá, mas tipo meia hora, 110. Eu falei pra ele, Paulinho, pra você eu dei o presente mais caro quando você casou, né? Eu dei um fogão de 6 bocas pra ele, né? E aí ele falou, quando terminar a casa eu vou levar vocês lá. E... não deu tempo de conhecer. Não deu. O motorista de aplicativo estava casado havia 1 ano e meio e reformava o imóvel em que vivia com a mulher. Paulo também havia acabado de comprar uma televisão e compartilhou com o pai a alegria pela nova aquisição. Estava feliz. Ele buscou a esposa no serviço, passou numa loja na Marginal e comprou essa TV e mandou para mim, colocou a TV lá no lugar lá e mandou para mim a filmagem. Ele era um menino doce, querido, brincava. Olha só como ficou o carro, está guardado agora na garagem de um vizinho da família. Foi comprado através de um financiamento no nome de um familiar. Ainda tem dívidas e era usado por Paulo para fazer as corridas por aplicativo. Só que ele tinha um projeto de, neste ano, reabrir uma barbearia que teve no passado. Não deu tempo. Não precisava ter feito o que fez. Foi uma crueldade muito grande. Será que eles têm mãe, pai, irmãos, tias? Será que eles têm filhos? Sim, um deles tem um filho pequeno. Douglas, inclusive, usou a foto e o nome do menino para criar o perfil no aplicativo em que atraiu Paulo para a morte. É um perfil que tem o nome do filho do Douglas, que a gente verificou posteriormente que é o mesmo nome do filho do Douglas, mas com um CPF e alguns outros dados de uma mulher parente do Douglas, que existe um grau de parentesco aí, que ela também vai ser ouvida na sequência no inquérito policial, mas ou ela está conivente e atraiu o motorista para os criminosos, para ser vítima dos criminosos, ou ela está sendo usada, esse perfil está sendo usado pelos próprios criminosos para essa empreitada, né? Eles possam ser pegos, né, e pagar pelo erro deles, que a gente sabe que a justiça no Brasil é muito falha, mas de alguma forma ou de outra, para pelo menos a gente ter um pouco de paz. Tem gente que fala assim, essa dor vai amenizar com o tempo. Não, não vai. A dor não vai amenizar porque ele era muito querido, né? A gente queria ele aqui com a gente. Alguns dirão assim, mas se o trabalhador, se a vítima estava desconfiada que havia algum perigo, por que aceitou a corrida? Aceitou a corrida porque é um trabalhador que está lutando para pagar suas dívidas, para subir na vida, não um lixo desse aí, ó. Olha o jeito que essa coisa aí, ó, comemora. Será que ele está dizendo, o cara pediu socorro, o cara não foi forte o suficiente? Será que é isso que o lixo desse está dizendo? Esses mesmos lixos que quando presos clamam por justiça, clamam por direitos constitucionais.
Pelo amor de Deus, aqueles que defendem esse tipo de gente. Eu vou dizer um negócio para vocês. Sabe por que esse trio matou esse motorista de aplicativo e não a mim e você que me acompanha neste momento? Simplesmente porque nós tivemos a sorte de não cruzar o caminho deles. Porque se cruzássemos, poderíamos ser eu ou você que me acompanha neste momento. Não é possível que esses bandidos sejam presos, cumpram uma pequena parte da pena e logo na sequência sejam soltos para fazerem mais vítimas, porque o grau de reincidência desses bandidos quando soltos é absolutamente assustador. Eu não posso sentir a dor simplesmente quando ela acontece na minha família e com um conhecido meu, e nós banalizarmos as mortes como se as mortes fossem uma coisa normal. Não é normal. Não é normal esses sacanas dando risada da sociedade. Foi dito aqui, mas e a mãe deles? A mãe deles está chorando? Pode ser que a mãe deles esteja chorando sim, porque nem sempre a família compactua com esse tipo de coisa. Aliás, na grande maioria das vezes, a família não compactua. Muitas vezes nem acredita que um lixo desse seja capaz de fazer o que fizeram. Deixa eu chamar o Lúcio aqui. O Lúcio tem muitos anos de cobertura policial. O Lúcio já fez matérias com relação à morte de trabalhadores no transporte, nos aplicativos. Também na sequência quero chamar o Léo, que tem 25 anos, é jovem, mas está construindo a sua vida no trabalho, é no suor. Porque quem acha que é fácil a vida dos outros, não é não. Agora, nós é que vamos bancar a comida desses sacanas, Lúcio. Nós, a mãe do trabalhador vai bancar a comida para os sacanas. Dizem que não existe pena de morte no Brasil. Não existe para o bandido. Para que o bandido faz a pena de morte sem chance de recurso por parte da vítima, Lúcio. Paulo, para o trabalhador tem pena de morte. Você veja só a inversão de valores. Não que nós estamos aqui apoiando a pena de morte, nós apoiamos a cadeira dura, que fique preso, trancafiado e pague pelo que fez. Porque isso aí, Paulo, é um tapa na cara da sociedade. Acho que até os pais desses bandidos devem ficar com vergonha da situação. Primeiro por tirar a vida de um trabalhador e na sequência por comemorarem a morte de um pai de família, de uma pessoa muito benquista pela família. Situação complicada, Paulo, assim. A gente vendo casos como esse aqui no Cidade, a gente fica cada vez mais desacreditado nesse mundo, nas pessoas, nas leis. É dura a parada, Paulo Gomes. E aí, os sacanas, sabe o que eles levaram, gente? Sabe o que eles levaram? Rodas, bateria, uma aliança e o que mais? E um aparelho celular. A vida de um trabalhador vale isso. Por que eles não levaram isso e muito mais, mas deixaram o homem solto? Por que fazem isso e por que comemoram? Isto não é necessidade, Léo. Isto é maldade. Você que está começando agora na questão de programas policiais, você quanto mais idade pegar, Léo, mais você vai se convencer de que esse povo não presta e nós não temos que estender a mão a eles. Não temos que ter dó porque eles não têm dó da gente, Léo. Não tem dó nenhum, não tem dó nenhum, porque a vida de um trabalhador, de uma família honesta, não vale nada para essas pessoas. É a mesma coisa como se fosse um objeto, de fato. Quantas vezes a gente fala de casos em que pessoas trabalhadoras, como você disse, teve o azar, né, de cruzar no caminho desses criminosos e são descartados como se fossem animais. A vida não vale nada e a imagem que a gente tem deles dando risada, comemorando, é realmente o retrato da impunidade, porque sabem que não vão ser punidos, ou se forem presos vão ficar pouquíssimo tempo presos, podem ser libertados, e mesmo que estejam presos, vão custar grana para os nossos bolsos, para todos nós contribuintes, e tirando sarro, demonstra duas coisas, né? Como a vida humana, né, da pessoa trabalhadora, a pessoa que luta para pagar todos os boletos todo dia, não vale nada para eles, e como que as leis precisam realmente, porque aquilo, né, muito bonito tá no papel, uma determinada pena para determinado crime, crimes hediondos, crimes mais graves, mas aquilo que não é punido, aí acaba ficando dessa forma, em que os criminosos cometem os crimes e ficam impunes e sabem que vão sair da cadeia muito antes aí do que a gente imagina.
e aí as pessoas ficam desacreditadas, como o Lúcio disse. É inacreditável mesmo. Olha, só para finalizar, quando nós tivemos a edição da Lei de Crimes Hediondos, você não poderia, o bandido teria que cumprir integralmente a pena. Não tinha esse negócio de progressão de pena, não. Mas aí o Supremo Tribunal Federal diz, não, pera lá. A Lei de Crimes Hediondos é inconstitucional. Os bandidos têm que ter direito a esta progressão. Que vergonha. Os bandidos têm que ter esse direito de cumprir um pouquinho e daqui a pouco cumprir o resto solto. É uma sacanagem, hein? Vamos combinar. É uma sacanagem. Incentiva ao crime, Paulo. É isso Incentiva aí. ao crime. Vou seguindo aqui.